E nós vamos conversar com o professor Fábio Dias Silveira, mais conhecido como Bill. O Bill é aqui de Lauro Miller e vem ganhando aí e participando, inclusive, de congressos internacionais. O último foi o Encontro Latino-Americano. Mas para a gente saber um pouquinho mais da história do Bill, vamos conhecer, né, um pouco da trajetória profissional. Bom dia, Bill. Muito bem-vindo ao Chamada Geral. Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Bom, a gente já se conhece há algum tempo, né, Aline? Cresci no Guatá, nasci no Guatá e estudei na escola pública lá no Hernani Cotrim e me formei no Walter Othausen. E com 17 anos fui para Florianópolis, morar em Florianópolis. Fiquei quase 10 anos lá. Na verdade, 10 anos lá. Nesse meio tempo acabei voltando uma vez para cá. Acabei começando jornalismo em Florianópolis e depois acabei caindo de paraquedas num curso chamado Ciências da Religião, que muita gente não conhece, a maioria das pessoas não conhece, mas é uma área das humanas que entende a religião como um fenômeno social. E desde o início, eu fui sempre envolvido aqui em Lauro Miller com movimento estudantil, com grupos de igreja, fui presidente do grupo de jovens do Guatá, coordenador pastoral da juventude. Então a gente tem esse histórico de militância, né? Eu já trabalhei com rádio também em Criciúma, e foi em Criciúma que eu acabei me descobrindo como professor. Lá me tornei professor e já estou com quase 10 anos de carreira como professor, né, nesse meio tempo. Acabei retornando para Lauro Miller esse ano, né, efetivamente. Voltei porque sou lotado em Forquilinha como professor. E agora estou retornando a Lauro Miller para fazer os trabalhos. E fui convidado pelo PSB a participar do grupo deles, né? O partido está há um ano aí crescendo em Lauro Miller, e fui convidado para montar a JSB, né? O Movimento da Juventude Socialista de Lauro Miller. E a gente está fazendo um trabalho bom, bastante tranquilo, mas um trabalho bastante intenso, porque a gente está observando a necessidade dessa juventude em participar do cenário político lauro-milense. Pois é, apesar da pouca idade, né, Bill? Quando você morava em Florianópolis, atuou inclusive em organizações como o Instituto Souza Cruz, Ócio Criativo, Instituto de Juventude e atualmente o Instituto Construindo o Lúdico. Ou seja, que essa participação, toda essa movimentação, para quem é da área de humanas, né, que eu também sou da área de humanas, também sou aí da mesma área, essa construção, essa experiência, apesar da tenridade, sempre contribui, né? Toda experiência que você vive, mas quando você sai do seu ponto de comodidade, que seria Lauro Miller, que é o lugar onde você cresceu, onde você tem uma estrutura familiar, enfim, e você sai daqui e vai aprender em outros lugares, o crescimento ele fica dobrado, né? Na verdade, o meu histórico político, né, ele começa, porque eu sou sincero em dizer, né, com 14 anos eu não imaginava estar hoje onde eu estou, né? Sempre fui aquele adolescente meio sonhador, às vezes até bastante flutuante, mas as minhas atuações políticas elas começaram dentro da igreja mesmo, em grupos de jovens. Eu tinha 15 anos quando comecei nos grupos de igreja, né? Logo após, por 16 anos, com o Instituto Souza Cruz, iniciou aqui em Lauro Miller, né? Eu sou um dos sócios fundadores do CDJOR, que já foi bastante atuante aqui em Lauro Miller. E com essa possibilidade de participar do CDJOR, acabei viajando bastante para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, isso já com 16 anos, onde a gente também participou de uma outra instituição que foi bastante atuante em Lauro Miller, chamado o Ócio Criativo, que nasceu aqui em Lauro Miller, e a gente faz parte, né, Aline, você também, a gente é de uma geração que foi bastante atuante, bastante militante dentro de Lauro Miller. Eu lembro que, na época, nossa turma, Luiz Gustavo, Zé Gota, Ramon,
aquela turminha ali que se formou no Walter, a gente era bastante atuante graças a esses movimentos de instituições que tinham aqui em Lauro Miller, que infelizmente hoje eu não vejo mais essa atuação dos jovens em Lauro Miller como nós tínhamos. E naquela época a gente não tinha celular, né? A gente não tinha celular, a gente não tinha internet. Quem tinha internet ainda era a conexão de escada. A gente, para ter uma conexãozinha, eu lembro que a gente ia muito na casa do Bob, do Ramon, que era ainda um dos poucos colegas que tinha uma conexão, que tinha um computador e conexão aqui em Lauro Miller, né? E a gente se reunia lá para conseguir bate-papo mesmo, era a sala de bate-papo em JavaScript, que para te entrar numa sala de bate-papo tinha que ser meio programador, né? Eu falo isso para os alunos, eles não acreditam. E aí fui para Florianópolis, atuei no Instituto de Juventude. A gente atendia lá várias adolescentes, a gente trabalhava com comunicação social para a juventude e acabava atendendo crianças portadoras de DST/AIDS e outros adolescentes em situação de risco. Trabalhei também com a ABEM, lá em Florianópolis, né, Instituto de Bem-Estar Familiar. A gente trabalhava com reformulação de vínculos de jovens, de periferia, morros lá em Florianópolis, orientação de gênero e sexualidade com os jovens. E nesse trâmite a gente acaba tendo uma formação política. Quando eu retornei para Lauro Miller há 3 anos atrás, a gente formou aqui em Lauro Miller o Instituto Construindo Lúdico, né? A gente teve umas 2 atuações aí, também a Suzelei Albino, que hoje está no CDL, é uma das responsáveis por esse feito. A gente conseguiu fazer umas duas ações aqui. Hoje ele está meio que estagnado, até pelo movimento que a gente tem de ser professor. Eu geralmente estou fora de Lauro Miller, volto, estou nessa oscilação, mas se tudo der certo a gente vai retomar as atividades fortemente, começar a trazer trabalhos excelentes para Lauro Miller. Agora, no começo desse mês, você também recebeu um convite, né, para participar do Encontro de Coordenações Socialistas Latino-Americano. Esse encontro, ele já aconteceu, Bill? Já aconteceu. O Encontro Latino-Americano de Lideranças Socialistas aconteceu no dia 5 e 6. E esse convite veio por intermédio do presidente estadual da JSB e da Fundação Mangabeira, Israel Borba, que hoje a gente tem um vínculo muito forte de amizade, e ele entrou em contato comigo para me representar o estado de Santa Catarina nesse evento. A gente sondou, porque em Criciúma, na Exucre, teve uma rodada de palestras, e lá a gente foi falar sobre políticas públicas, e parece que surtiu efeito essa palestra que foi dada, e o pessoal achou interessante, né? A gente anda já alguns encontros discutindo políticas públicas, transparência e o atual cenário político brasileiro, e acho que isso chamou a atenção do pessoal que veio para Criciúma, né? O ex-governador do Espírito Santo estava ali, e por intermédio do Israel a gente fez a sondagem. Recebi a ligação e convidando para esse encontro. Primeiro levei um susto, né? Porque um encontro dessa magnitude, onde teriam um representante de cada estado e representantes da América Latina toda lá nesse encontro. O encontro aconteceu aonde, Bill? Desculpa. Ele aconteceu no Rio de Janeiro, em Copacabana, né, no hotel Noto Palace. E como foi em cima da hora, não tinha como me articular. Conversei com a executiva do partido, porque esse encontro ele veio de intermédio do PSB. A executiva aqui de Lauro Miller não mediu esforços no mesmo momento, né, um encontro em cima da hora. Uma viagem para o Rio, hospedagem, enfim, todo trâmite. Uma viagem dessa ela não é barata. Sem problema algum, a executiva se reuniu, fizeram a vaquinha, o Jadson Moura, o Seu Ló e tantos outros se reuniram naquele momento, fizeram uma juntada de um montante em 3 dias, e eu consegui ir, pegar o avião em Florianópolis, e é um encontro sem igual.
já sabia que o encontro iria ser bom até pelo tamanho dele, né, magnitude, mas quando você está lá, você está sentado do lado de uma ministra de um país, como fiz uma amizade boa com a Josefina, que é uma ministra paraguaia, e você está ali sentado com senadores e as pessoas conversando contigo de forma igual, te ouvindo, perguntando a tua opinião, e você aí percebe que, nossa, eu saí do Guatá e hoje eu estou aqui para Lauro Miller, né, para nós lauromilenses, chegar lá e dizer: olha, eu sou de Lauro Miller e estou representando o estado de Santa Catarina, é uma emoção sem igual. Até me surpreendi, porque a gente tem pela nossa cultura meio ostracionista, a gente acha que Lauro Miller, essa cidadezinha pequena, né? E eu conheci um pessoal do norte, que eles, numa conversa de bate-papo, eles assim, Lauro Miller, né? E na conversa, a gente tem 17 mil habitantes e tal. 17 mil habitantes. A gente imaginava Lauro Miller com mais de 100 mil habitantes. Assim, vocês conhecem Lauro Miller? Claro, não tem aquela estrada espetacular lá que de vez em quando passa na TV, que de vez realmente passa algumas entrevistas na Record, enfim, né, nos meios de comunicação. E eles imaginavam que Lauro Miller era uma cidade com mais de 100 mil habitantes, né? E isso é muito gratificante para a gente perceber que as pessoas sabem onde é Lauro Miller, que a gente tem meio aquele... ninguém sabe onde que é Lauro Miller, não sabe. Lá no Nordeste eles sabem onde fica Lauro Miller. Isso é muito gratificante pra gente, né? E esse encontro ele aconteceu no dia 5. E aí no dia 6 nós tivemos um encontro, né? Eu participei do encontro da Executiva Nacional do PSB, onde sentei numa mesa onde estava o presidente nacional do PSB, o presidente nacional da Fundação João Mangabeira e toda a executiva ali, você fazer parte. Aqui, como em Lauro Miller, já faço parte da executiva, mas você já ter uma representação municipal dentro de uma executiva nacional é uma experiência que não tem valor. Que legal. E o que tu conseguiu trazer, assim, efetivamente, desses dois encontros tão importantes? A gente já vem fazendo um trabalho para estar discutindo questão de políticas públicas e transparência. Eu fui para lá exatamente para receber formação política, para adequar e ampliar os conhecimentos em formação política e trazer para o município toda essa carga de conhecimento que a gente adquiriu lá. Falar sobre transparência, políticas públicas, de que forma você atua politicamente, com políticas públicas, você entender o que é ter uma linha partidária, um pensamento, uma filosofia socialista, né? Porque, por exemplo, nós estamos no PSB, mas será que todos que estão no PSB sabem o que é um partido socialista democrático? Será que todos que estão no PMDB sabem o que é o movimento democrático brasileiro? Será que todo mundo que está no PP sabe o que é o Partido Progressista? Então a gente foi lá ter essa formação política, de que as pessoas elas precisam entender que partido político não é como um time de futebol, onde você torce para um time e ele tem que ganhar a qualquer custo. Você fazer parte de um partido e fazer com que ele ganhe a qualquer custo, ele gera um efeito colateral muito grande, não é? Quando um partido ganha a qualquer custo, quem paga é o povo. Isso não pode acontecer. E a gente precisa da formação política, a gente precisa dar parâmetros de conhecimento político para essa juventude. Falando de conhecimento político, né, Bill? Eu até queria saber um pouquinho assim do teu ponto de vista, e aí a gente fala do ponto de vista de uma pessoa que estudou ciências políticas, um pouquinho do cenário nacional. A gente, ontem pela manhã, a gente teve a notícia aí da prisão do Delcídio, um momento histórico para a política brasileira, o senador Delcídio do Amaral. Como é que você, como uma pessoa que efetivamente estudou ciências políticas, vê esse momento no Brasil? Olha, eu digo que a gente está alcançando uma utopia política no Brasil, né? O Brasil, desde o início da República, ele foi sempre um país de uma política colonialista, onde você pega o nome de uma família
E aquela família parece que domina todo o cenário. A gente tem isso nacionalmente, né? Isso está mudando. Isso está mudando. Antes, para você fazer parte de uma política, a tua família precisava ter um histórico político. Esse escândalo do Lava Jato, ele não é de hoje, né? Ele não é um problema exclusivo do PT ou da presidente Dilma. Não. Eu sempre forço isso. Claro que a gente sabe que os últimos 12 anos não foram fáceis, só que como cientista eu preciso entender que houve uma construção, né? Que não é um problema de 12 anos, mas um problema de 100 anos. E a prisão do senador, ele mostra que o Brasil está em uma mudança plena. Tanto que ontem mesmo repercutiu entre os próprios senadores, foi derrubado a autonomia que o Senado tinha sobre a própria legislação, sobre a própria Constituição, né? Que é a proteção que eles tinham constitucionalmente, eles mesmos derrubaram. Isso abriu um precedente para você hoje prender meia dúzia de senadores, se você quiser, porque eu abri uma brecha que eles não deveriam abrir. Para um senador isso é um risco muito grande, porque a única coisa que eles se defendiam era constitucionalmente, porque você sabe que um senador ele não pode ser preso em justiça comum, né? Ele pode ser acusado pelo Tribunal de Justiça, né? Pela Justiça, mas os colegas senadores têm que aprovar essa prisão dele, senão ele não vai. A não ser de um crime grave como um assassinato, mas em outros crimes políticos de menor instância, eles não podem ser presos diretamente. E ontem eles quebraram essa corrente que eles tinham e eles permitiram que um senador fosse preso. Permitindo que um senador for preso, é permitir que futuramente qualquer um deles possa também. E isso é muito bom para a gente. O Brasil está realmente acordando, né? E eu acho que o que faz o Brasil estar mudando hoje é todo mundo ter acesso à informação como se tem hoje. Hoje você tem um celular, você tem um mundo na mão. Olha, viu, que legal saber desse ponto de vista de uma... E que, na verdade, casa muito com o ponto de vista do senso comum também, né? Porque ontem, inclusive no comentário, era o que o senhor Ari Girardi falava e comentava, que essa talvez seja uma luz no fim do túnel para o final da corrupção. Talvez. Né? Não é a segurança de que vai acontecer, mas um acontecimento histórico e sem precedentes. Eu digo da seguinte forma: quando a gente fala em corrupção, as pessoas falam, porque corrupção, o Brasil é um país corrupto. Eu sempre digo para as pessoas, primeiro você tem que entender o que é corrupção. Corrupção deriva da palavra corromper, né? Aquilo que se corrompe, aquilo que está estruturado e acaba se corrompendo, como um alicerce de uma casa, e quando corrompe, a casa perde a sustentabilidade. A corrupção, Aline, ela começa dentro da nossa casa. Essa é a questão. Todo mundo olha a corrupção de cima para baixo, mas não. A gente tem que entender que a corrupção ela começa de baixo para cima. De que forma? Quando a gente está lá dentro da nossa casa, chega um candidato e aquele cidadão, muitas vezes de bem, tá? Eu não vou cair no mérito de dizer que a culpa é exclusivamente da pessoa, mas pela falta de informação da pessoa, ela acaba vendendo o seu voto por uma benesse. Ou quando você tem o seu filho em casa, ele aparece com um lápis dentro da mochila que não é dele. Quando você diz o seguinte: olha, sempre foi assim, sempre vai ser, então deixa como está. Isso são os princípios básicos da corrupção. É quando eu não quero me envolver, a coisa acontece como sempre foi e ela vai continuar. E quando eu reflito isso dentro de casa, principalmente para os nossos filhos, é que aí você cria um histórico de corrupção, né? E aí que a gente tem que tomar um cuidado. Hoje nós estamos com uma eleição nas escolas estaduais. Há uma denúncia, por exemplo, em Braço do Norte, de uma diretora que estava em troca de notas com alunos, comprando voto nas casas. Agora eu me pergunto, um candidato em qualquer instância política, que ele chega na sua casa e ele oferece qualquer benesse, será que essa benesse ela é gratuita?
Ou será que ele tem a visão de que mais tarde ele vai ter isso de volta? É isso que as pessoas elas precisam começar a entender onde nasce a corrupção, né? Exatamente. Bill, eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui hoje no Chamada Geral. É um prazer poder falar com uma pessoa que tem o conhecimento técnico e teórico, né? Você agora está para entrar também no mestrado e aí aprofundar ainda mais o conhecimento político. A gente gostaria muito de agradecer a tua presença aqui hoje e deixo o espaço agora para qualquer consideração final que tenha passado. Ok. Aline, também agradeço o convite, é muito legal estar aqui, principalmente com você que a gente se conhece há anos, né? Então a conversa ela fica quase que informal e isso é muito bom. E eu só queria convidar o pessoal, né, para participar, que amanhã, a 1h da tarde no Cruz de Malta, vai ter a primeira conferência municipal da JSB, né, onde a gente vai discutir políticas públicas. E inicia 1h, vai ter um período de inscrição da 1 às 2, e às 2h começa a palestra sobre políticas públicas. E a gente vai ter uma rodada de discussões, onde vai ser aberto para perguntas. Os grupos vão elaborar propostas e a gente vai discutir propostas que sejam benéficas para Lauro Miller. Então, todos estão convidados, é um evento da JSB, mas é um evento aberto ao público. Então, todos que tiverem interesse podem me procurar pelo WhatsApp, pelo Facebook, Twitter, enfim, qualquer rede social, pelo Face do partido, confirmar a presença e serão muito bem recebidos. E você também está convidado. Acho que é bastante interessante a gente ter os nossos comunicadores participando disso também. E por enquanto é isso.